Desapareceu e reapareceu. Oi, Luísa! Boa Olá! tarde, querida! Olá! Boa tarde! Boa tarde! Que Boa alegria ter você aqui com a gente, minha querida. Primeiro eu quero iniciar agradecendo sua disponibilidade, seu incentivo aqui ao nosso projeto sempre, de estar acompanhando sempre que você pode também aqui as nossas conversas. Então é muito, muito, muito prazeroso poder encontrar com você. É uma alegria, né, poder estar batendo esse papinho com você. A gente nos bastidores conversou, né? Que você ia ficar talvez um pouquinho tímida para poder falar um pouquinho nesse momento de internet, mas a gente vai estabelecer aqui uma conversa, passeando um pouquinho pelas suas memórias, pela história que você tem imaginando tanta coisa para contar. Então, seja bem-vinda. Muita gente querida já está aqui acompanhando. Gente que você também tem muito contato e muito afeto. Então, vai ser um encontro de afeto e de acolhimento para essa história. E desde já agradecendo pela sua contribuição, tá bom? Tá ótimo, muito obrigada. Eu que te agradeço, né, essa possibilidade de, enfim, trazer o que foi minha trajetória dentro desse percurso que, enfim, de grande construção Uhum, da terapia corporal. Teu uhum. projeto é muito bacana. Outro dia comentávamos, colegas, que vai virar um documentário, né, Perison? Né? É, É, além, sabe? além Ah, de neste tempo de pandemia, de isolamento uhum. social, desde a primeira, desde a Liane, assim, tem sido muito companhia para a gente, porque ativou muitas memórias. Então, o que tem ocupado o tempo tem sido uma delícia no sentido de rememorar, de rever percurso. Então, super te agradeço. Mas vou precisar da tua Eu ajuda que para... agradeço. Conte comigo. Luísa, então vamos conversar essa conversa. Eu gosto de conversar sempre do começo, né? Então, dentro da sua história, como foi que você percebeu que você gostaria de se tornar uma psicoterapeuta? Né? Como foi que tudo começou e dentro desse caminho, como foi que você foi se aproximando da psicoterapia corporal? Tá, olha, para falar da minha escolha por psicologia, eu preciso falar de uma mudança de percurso que eu tive, que foi na minha adolescência. Uhum. Eu ia ser pianista, tudo dizia que eu seria uma pianista. Eu tocava Olha desde só. muito cedo, não sei muito bem Uhum. se era o meu sonho, se era o da minha professora, mas eu me encaminhava por aí. O que, aliás, me Uhum. trouxe uma série de restrições de habilidades físicas, porque as mãozinhas não podiam se machucar. Então, eu tinha dificuldade de jogar queimada, vôlei, as mãos tinham que ser preservadas. Mas quando eu Uhum. estava com 12 anos, minha família viveu um atravessamento muito difícil, que foi a perda da minha única irmã, 5 anos mais nova. Foi Uhum. uma perda muito violenta, muito rápida, que, Uhum. claro, pode Uhum. imaginar o que isso gerou, né, na família. Sim, E para mim, sim. em especial, assim, eu vivi um período de um retraimento muito grande, inclusive no Sim. piano, porque quando ela já estava nesse finalzinho, teve uma apresentação e os professores e meus pais acharam que precisava dar continuidade à minha vida e que eu deveria me apresentar. E eu esqueci a Não, música no palco. olha só. Então, quem estava lá, quem não conhecia, era a suíte inglesa de Bach, não Uhum. percebeu, mas para mim foi enfim, claro, né? Não tinha a menor condição de estar lá. O que eu me lembro disso é que nesse retraimento, de alguma maneira, eu fechei a tampa do piano, né? Também, quer dizer, eu encerrei essa perspectiva e me enfiei num voluntariado. Eu morava em Santos, na Santa Casa. Com 13 anos, eu era voluntária Hum, da Santa Casa. E o trabalho era hum, na enfermaria infantil. E qual era a função? uhum, Companhia para aquelas crianças. Era contar história, era ajudá-las naquele período difícil, as famílias visitavam um pouco. Então, eu acho que eu iniciei minha carreira de cuidadora nessa fase. uhum, Isso anos 60, final dos anos 60, 70, a uhum, psicologia já uhum, estava
sendo muito divulgada como uma carreira. E eu não me lembro como foi, mas eu não tinha dúvida que eu queria trabalhar com gente. Né? Em Santos, o que chegava muito era a PUC, como a faculdade de psicologia. Então, meu destino era São Paulo, PUC. Né? E assim foi. E assim foi. Essa foi a minha escolha pela psicologia. Nesse começo, eu tive uma vivência que foi muito importante, que eu acho que me levou para a psicoterapia corporal já. Eu morei uns meses num pensionato de freiras, enquanto meus pais, que já estavam para ir para São Paulo, e elas me apresentaram um professor de piano da Faculdade Santa Marcelina. E foi um mestre na minha vida também, um desabrochador daquele período de tanta retração. Eu hoje diria assim, ele era um terapeuta bioenergético, era um pianista bioenergético, qualquer coisa assim. Porque as aulas eram o seguinte, veja que processo interessante. A gente ouvia o LP, né? Então, sei lá, colocava César Franco, de olhos fechados, prestando atenção na respiração e em contato com o que aquela música trazia de sensações e sentimentos. Iniciava assim. Depois, com a partitura em mãos, eu cantarolava, eu lia as notas e cantarolava, observando as pausas, os vibratos, enfim, eu trabalhava meu tubo interno, vamos dizer assim, né? Depois disso, sentava no banco do piano e fazia todo um trabalho de relaxamento corporal, das escápulas, sacudia os braços, fazia um ground invertido no banco e só depois abria a tampa do piano e tocava. E o som que saía ali, para mim, depois daquele longo período parado, era algo deslumbrante e avivador, vamos dizer assim, né? Já da minha vitalidade, porque não era a técnica que me trazia o encantamento, era a relação com o sentimento, era a música que vinha da alma, vamos dizer assim. Então, eu acho que eu ali já percebi, sabe, essa história do corpo, do sentimento, da emoção. Foi isso. Inicial foi isso. E aí, dentro disso, você já estava na PUC, então? Você já estava fazendo psicologia? Já estava na PUC e lá tive um outro grande, profundo encontro encantador. E eu costumo dizer, né, onde o encantamento se dá, o ser se coloca, né? Porque a gente vai encontrando aquelas pessoas que não são aparentadas, não é? que fazem com que aspectos da gente que estavam meio dormitando se apresentem. E foi o Sándor. Sándor, Peto Sándor. O Peto Sándor. Peto Sándor. Peto Sándor foi um grande mestre. Ele tinha uma presença muito importante na PUC naquela época. Ele era um contemporâneo do Gaiarsa, do Zé Ângelo Gaiarsa e do Roberto Freire. E o Sándor... Da calatonia, né? Da calatonia, de outras técnicas de relaxamento. Ele tinha desenvolvido a partir de síndromes pós-guerra. E a gente tinha umas aulas que eram de 4 horas, onde lia-se Reich, Lowen, 73. Onde tinha a Denise Ramos e a Raquel Monteliano e mais outras 2 assistentes dele. A Denise já ia para os Estados Unidos, fazia sessões com o Lowen. Então, a gente trabalhava exercícios de couraça muscular para perceber como eram as nossas couraças. Desbloqueio de anéis. Tinha outra que trabalhava expressão corporal. E eu ali me achei, simplesmente me achei. Era a espera da aula do Sándor. E fiz todos os cursos dele lá, continuei estudando com ele no consultório dele até 81. E com ele eu diria assim que eu aprendi muito, muito. Desde anatomia, fisiologia, esse corpo, músculo, concreto, porque os toques do trabalho que o Sándor propunha eram muito precisos, então precisava saber inserção de músculo, tudo isso. A gente lia Grodeck nessa época, viu, Pérez?
né? Aham, aham. Eu aprendi muito sobre ética corporal, cuidado com o Uhum. corpo do terapeuta, espera das expressões do paciente e muita observação do movimento da energia. Aí, quando eu estava no Uhum. quarto Uhum. ano, eu fiz um estágio na escola do Bradesco, eu e duas colegas. E Uhum. nesse estágio, qual era a proposta? Atender aluninhos, a minha primeira paciente tinha 8 anos, com problemas de Uhum. aprendizagem, problemas de atenção, de garranchos de letra, enfim, de sociabilidade, atender com técnicas de relaxamento. Olha Tinha só. outro, Uhum. veja você, quarto ano da faculdade. O psicólogo da instituição, Paulo, nunca vou me esquecer dele também, o Paulo abriu essa possibilidade e o Sandor nos supervisionava. Uhum. E aí a gente atendia 2 vezes por semana, fazia lá o relaxamento, eu usava o Michô e a gente participava da reunião de professores e via os efeitos daquilo. Eu não entendia exatamente o que acontecia, mas que acontecia, acontecia, né? Quer dizer, eu não sabia explicar, mas acontecia. Uhum. E lá eu tive uma história muito Sim. engraçada. Um dia essa garotinha chegou para mim toda contente e disse: Luísa, eu vou ter uma irmãzinha. E eu já escolhi o nome, ela vai se chamar Luísa. E eu fiquei numa alegria sem fim. Né? Aí cheguei pro Paulo, pro supervisor. A fulaninha vai ter uma irmã, Luísa. Ele disse assim para mim, ele era de Ribeirão Preto. Ô, Luísa, não sabe o que é transferência, não? Não tem irmãzinha nenhuma. Veja você. Então, foi assim. Quinto ano, tive uma outra vivência importante. Um professor, que era o doutor José Salomão Schwartzman, um neurologista Uhum. muito importante. Ele nos dava aula e ele convidou a mim e uma colega para fazer um projeto experimental. Ele montou uma sala no consultório dele, com cama, com lençóis, com tudo, para que novo Uhum. para trabalhar com pacientes que tinham crises convulsivas, um grande número, e que a medicação não estava fazendo efeito. Então, esses clientes ficavam dopados, excessiva medicação, e as Uhum. crises não reduziam. Sim. Então, o Sandor nos orientou, eu lembro que ele dizia, vocês são muito jovens, ele até deu um aventalzinho azul para a gente usar, porque a gente ainda não tinha noção de trabalhar o campo. E nós trabalhamos, eu tinha alguns clientes, eu acho que uns 3, minha amiga também. Toda semana a gente fazia sessão de relaxamento. Para cada um, conforme a história, o Sandor orientou um relaxamento e o José Salomão acompanhava com eletroencefalograma, que era o recurso da época, eu sou antiga, né? Que era o Uhum. recurso da época. E, de fato, alterava o registro eletroencefalográfico e tinha redução das crises. Bom, Olha pessoal, só. já sabia que corpo, seja pela minha necessidade de sair daquele profundo retraimento, seja pela Uhum. potência que eu observava, era por aí que eu ia. E aí eu tive também Reich e Jung, porque o Sandor me apresentava o corpo por Jung, ainda que eu lesse Sim, certos exato. de Reich. E tinha iniciado o curso de Reich no SETES, que foi a primeira Uhum. instituição, que não podia ser outra, que acolheu uma formação reichiana, né? A Ana Verônica e o Godoy, era Reich e Gestalt no início, até essa TRS, fizeram este curso. Um grande amigo meu, que era o Marcelo Carvalho, que já faleceu, tinha feito e me cutucava. E eu estava em supervisão com a Denise Ramos na época, e aí assim, período de regência militar, eu, jovem, com a sexualidade transbordando, o Reich respondia a tudo isso. Lá fui eu para o SEDES. Né? Uhum. Eu já fazia, porque o Marcelo acho que era cliente da Regina, ou fazia supervisão, mas eu acho que ele era cliente. A gente fazia grupos de movimento no consultório, eu e Marcelo, antes de Uhum. fazer SEDES. E Sim. tinha lá o número de sessões, trabalhava com os anéis. E aí, entrei no SEDES, tive Ana Verônica, que foi uma
grande professora, né? Ana Verônica tinha uma leitura político, social, enfim, na clínica, muito importante. Eu fui supervisionada dela, eu fui supervisionada da Regina Favre uns bons anos, eu acho que uns 4 ou 5, que também trazia essa marca. A Ivone Vieira, que depois virou monge. A Ivone, que vinha do psicodrama, também foi uma supervisora importante. A gente experimentava tudo o que chegava de técnicas corporais. A Regina, na live dela, falou que era hard ou que era meio rock and roll, quer dizer, era tudo muito vivo. As técnicas que chegavam, porque nessa época, esses da primeira geração haitiana estavam fazendo essas idas e vindas para Loen, para Gerda, para Jaboadela, enfim. E eles chegavam e traziam essas vivências e a gente entrava nelas. Então, foi assim. Eu terminei o curso em 81, aprendi a análise do caráter com a Leia e o Flávio Gaiarsa. A Leia foi minha professora. Leituras preciosas, porque a gente corrigia, ainda não tinha essa versão que o Ricardo depois, né, traduziu. A gente corrigia a análise do caráter, fazia resumos dos capítulos, eles corrigiam os resumos. Então, assim, foi muito intenso aquele período como aluna. E nessa época, eu acho que foi quando começou o Ágora, vários professores saíram, né, que depois foi da Ágora e o IP. A Ana Verônica ainda estava lá e me chamou, eu terminei em 81 e 83 para ser supervisora. Imagina, tinha 2 anos de formata. Eu lembro que eu nervosa, e o Marcelo junto, que era meu amigo, o Marcelo já estava lá, e ele dizia assim para mim: vamos, Luísa, a gente fica inteligente. E eu ri. Como assim a gente fica inteligente? Ele dizia assim: na hora que as perguntas aparecem, o raciocínio clínico se faz. E sabe que ele tinha razão? Ele tinha razão, mas éramos muito jovens, né? Aí, pouco tempo depois, a Ana Verônica sai do SEDES e detona a Reich. Detona. Ela foi para a psicanálise. E aí nós tivemos uma grande crise, porque nós, Leia, eu, Marcelo, a Eliana Schaffhausen, depois chegaram outros, mas neste início éramos nós, os restantes. A Célia Brandão tinha saído para o Jung. A Leia foi chamada pela diretoria do SEDES para justificar a permanência do curso de Reich no SEDES, porque a Ana tinha detonado. Bom, nós quase morríamos, né? Estudando porque tinha tudo a ver. O SEDES sempre foi a instituição que trazia a questão da transformação social, né? Que acolhia enfim, os perseguidos políticos, então tinha tudo a ver. Mas nós, enfim, fomos lá, conseguimos, vingamos, o curso vingou. E aí foi um período de muito trabalho, muito desafio, muita ousadia. Eu acho que uma qualidade que jovens têm e que nós tínhamos, porque nós arregaçamos as mangas e uau, fomos lá. Foram chegando colegas, vários. A Eliana Isola, a Sandra Sofiati, depois veio o Ricardo, o Cook e Mary. Foram chegando colegas e nós montamos a primeira turma, continuamos trabalhando, que depois foi-se a segunda turma de bioenergética da SOBAB, que a Ana Lúcia, a Zeneide, eram nossas alunas. E foi um período de muito movimento, seja por tudo que chegava no Brasil, a gente queria experimentar tudo. Técnicas corporais, respiração não sei das quantas, renascimento. Perso, a gente fazia tudo o que aparecia. Era vivência. Tanto que os maridos reclamavam, né? Porque todo fim de semana tinha aula, todo fim de semana. Sabe o que eles fizeram? Eles montaram uma associação. Ah, foi? Foi. A associação se chamava AVIP, Associação das Vítimas das Psicólogas.
Os médicos. Essa não dá ideia, hein, Luísa? Porque Mas vão reavivar essa associação aí. cada um que chegava novo no grupo, eles diziam... Meu marido e o da Eliana se alternavam. Às vezes um era o presidente, o outro era o vice. E quando chegava, dizia assim, olha, tem vaga para primeiro secretário, tem vaga para tesoureiro. E o que eles faziam? Eles se encontravam, eles se encontravam, eles iam para os bares. Quando a gente saía descabelada dos 20 mil workshops, a gente ia encontrar com eles. Mas foi uma delícia porque se fez uma tessitura, porque nós éramos impossíveis mesmo, era muita coisa, era uma ânsia de conhecer, de fazer. Então, esse pedaço era muito engraçado, né? E aí a gente foi crescendo muito, com várias práticas. O SEDES tinha a clínica social, iniciou um projeto da nova clínica social. Eu fui a representante haitiana na época. Foi um projeto muito bacana. Eram os psicanalistas, junguianos, gestaltistas, psicodramatistas e nós, com o representante da diretoria, a psicóloga da clínica. E o ponto de partida é: os clientes estão servindo aos terapeutas. Os terapeutas precisam servir aos clientes. Tinha uma inversão que estava se propondo fazer. E eram reuniões semanais importantíssimas, porque a partir daí, coisas que já fazíamos tomaram uma forma mais ampla. Dentro do que a gente criou foi o departamento haitiano. E para ter uma noção, o que a gente fez naquele período, assim, tinha um grupo de saúde sexual, tinha trabalho com gestantes, tinha um curso de massagem com base haitiana, tinha grupo de movimento, que era oferecido inicialmente para os funcionários da instituição e professores que quisessem. E aí foi se fazendo uma tessitura onde se montou núcleos de referência. Então, um núcleo de referência, por exemplo, AIDS, que estava chegando naquela época, tinha gente do psicodrama, gente do... Cada curso que quisesse se vincular, levava a sua prática e se discutia e montava um atendimento para a população. Foi muito importante. Grupo de movimento, para vocês terem uma ideia, o Marcelo coordenava, depois a Maria Ercília, que foi aluna também e esteve com ele. Grupo de movimento passou a trabalhar a sala de espera, os atendimentos dos pacientes. Num ano, de 150 a 200 pacientes os grupos de movimento atendiam. Então, foram muitas práticas da saúde, enfim, coletiva. Teve um outro momento importante, foi a Sandra Sofiati que foi. Ela foi dar supervisão para a saúde pública, dos profissionais da saúde pública. Eu tinha feito faculdade, um curso de 1 ano na Faculdade de Saúde Pública, com profissionais, um projeto que o Estado tinha feito. Então, nós éramos muito antenadas para essa questão bem haitiana, digamos assim, né? De uma clínica social para o coletivo, além dos atendimentos individuais. Fazíamos uma coisa também bem bacana, que era jornadas haitianas, que foram algumas, eu não me lembro, mas eram momentos de encontro onde estávamos lá nós, chamávamos esses ex todos, Regina foi, Liane foi, vários colegas, né? O Godoy foi, até o Gregório Barrimbrit veio numa e foi, o Navarro chegou a São Paulo através de uma jornada, e da jornada, o Ricardo, que esteve aí, né, com você, na quarta, né, o Ricardo, com esse seu anseio, com esse ímpeto, vamos produzir, o Ricardo propôs a gente fazer uma revista, que foi a revista haitiana. Sim. Né? Que também publicamos. Então, estes anos todos, vivemos anos de muita criação, né? Muita aprendizagem de ver onde é que o povo está, o que se faz necessário, que práticas podemos criar, além da clínica individual. E assim foi. Perdemos 2 colegas nessa época, o Marcelo faleceu e a Lucília Cherry faleceu também.
Já tinha essa segunda turma formada, que era a Zeneide, a Ana Lúcia, a Marilza, a Alaine, a Ana Silvia, já estavam ali. E achamos que eu achei que era hora de me retirar. E saí do SEDES em 95. Né? Elas assumiram a direção, a Léa ainda ficou um tempo com a Zeneide, que foi a próxima direção, e que seguiu por um tempo. E nos entretantos disso é que eu fui para a bioenergética. Pronto. Pronto. Isso. E como foi a saída para a bioenergética? Então, a bioenergética tinha chegado aqui pela Miriam de Campos e pela Odila, né? Que a Odila contou na live dela como foi o processo de trazer, e se iniciou um grupo de formação na SOBAP. Eu tinha amigas que já estavam lá. Eu, no início, fiquei receosa. Seja pela quantidade de trabalho que já tinha no SEDES, que era muita coisa, além disso, entrar numa outra formação. Seja porque eu tinha um certo receio. Como é que essa história americana já tinha críticas que o Lowen tinha tirado, a questão política. Eu, por um tempo, fiquei resistente, vamos dizer assim. Até que era a perspectiva que eu tinha de continuidade. E meus amigos estavam lá e entrei. Então, eu sou membro deste primeiro grupo, né? Vamos dizer assim, na genealogia. Eu sou a segunda geração radiana e a primeira bioenergética. E o grupo, aquele que a Odila já contou para vocês, eu fui muito feliz no momento da entrada, porque o meu trainer era o Frank Ladek. Então, todos aqueles temores que eu tinha já foram caindo por terra, porque, enfim, não tinha dissociação entre clínica e política, mesmo que fosse um trabalho mais voltado para o individual, né? Porque essas outras práticas não tinha mesmo. Mas eu tive um trainer maravilhoso, né? O Frank trabalhava no contato o tempo todo, no ritmo, no deixar o movimento da energia, contato. E fui me sentindo em casa, né? O grupo era uma delícia. Tivemos vários trainers ali em meio. Foi uma primeira trainer também que depois saiu, quando o Lon colocou gente para fora, reclamando que não era bioenergética, aquele movimento do back to the basics. Back to né? basics. Isso. E a Lin Mail também era uma trainer que tinha essa qualidade. Sempre foram os meus preferidos, para dizer bem a verdade. Esses trainers da bioenergética que trabalhavam mais pelo contato, silencioso, observação. Mas eu tive de tudo. A Mick Frank, que trazia um modelo completamente diferente. E eu, claro, né, nos convidava, tem que ir fazer terapia. Então, a gente viajou muito, né? Muito. Fizemos várias sessões com Lon, Edis Vasta, Angela Klopstek. Nós conhecemos vários desses trainers em congressos, em trabalhos que tinha. Foram muitas viagens. Tinha muito prazer nisso, tinha muito choro, né? Muita gritaria, né? Muito desbloqueio. Mas tinha muita parceria. Foram anos deliciosos, de muita aprendizagem. Fundamentalmente, eu acho que de dois aspectos que da bioenergética me deixaram como marca. Aprender a dar conta da intensidade. Foi muito importante. Eu acho que essa é uma marca preciosa da análise bioenergética para mim. E trabalhar na singularidade. Porque é uma técnica, né? É uma abordagem que eu preciso compreender o outro. Isso me encantou muito na análise bioenergética. Tive alguns trainers. O Rainer depois veio. Quando o Frank saiu, o Rainer veio num estilo muito diferente, mais bioenergética clássica naquele início. Para mim foi mais difícil, mas também foi um trainer importantíssimo, porque exatamente ajudou a ter corpo para dar conta desse punch. Tive os meus preferidos, vou dizer, o Ladek, o Bob Lewis. Né? Bob Lewis trouxe algo, a gente fazia workshops
com o pessoal do Rio de Janeiro, ia para o sítio do Carlos César no Rio, e o Bob Lewis veio algumas vezes, e ele trabalhava a importância do silêncio. Ele trabalhava, ele dizia assim, uma frase famosa: antes de perder a cabeça, a gente tem que ter uma cabeça. Então, isto para mim, essas descobertas, né, esses que... Mas, ao mesmo tempo, eu me lembro uma sessão com ele, que nós ficamos de quatro como se fôssemos dois cães, brigando, raivosos. Então, não era só uma coisinha calminha, né? Mas tinha essa possibilidade do ir e vir, que eu gostava muito. Ele tinha uma coisa muito engraçada. Não sei se você conheceu o Bob Lewis? Conheci nesse congresso que a gente foi em Portugal. Eu fiz um treinamento com ele, foi muito bom. Ele tinha uma coisa muito engraçada, porque ele é miudinho, né? Então, eu lembro nesses workshops lá na Serra, lá do Carlos César, quando tinha uns homens no grupo, com muita cara, quando ele ia iniciar o trabalho, ele punha um tapa-ouvidos e umas munhequeiras para ele dar conta da carga. Eu achava isso o máximo, porque eram dicas de que o terapeuta precisa saber onde ele está, o que ele está propondo, onde ele está se metendo e o que ele dá conta, não é? E se preparar para isso. O David Campbell e a June, sua esposa, também, que trouxeram a teoria do apego. O David também deixou uma marca muito importante. O Bob e a Virginia Wink também. Olha, a gente tinha isso, né? Como dependíamos na formação dos trainers internacionais, não tinha formação aqui, não tínhamos os trainers aqui, Odile e Miriam logo se formaram, eles vinham o tempo todo. Então, eu conheci muitos modelos de bioenergética. Enfim, e foi isso. Participamos da FLAAB, participei da FLAAB, do início da FLAAB, que a gente questionava os valores, né, as exigências. Do Instituto Internacional. Exatamente, do Instituto Internacional, né? Como é que essa pertinência às sociedades locais, essas questões políticas, institucionais difíceis, né? Mas isso, foram anos de muita vitalidade também, de muita construção, até que a gente teve um primeiro congresso da FLAAB. Antes disso, eu só quero dizer que eu tive uma pessoa importantíssima também, que está comigo até hoje, que é a Eliane Siqueira. Eliane Siqueira, daquele primeiro do grupo do Rio, né? Rubens, Liane. E a Eliane trouxe o trabalho de healing do Bob Moore. O Frank Ladke que apresentou a Eliane. E eu fiz todo um trabalho com ela e continuo trabalhando a questão da meditação, do healing. Isso entrou muito na minha formação também. E também, assim, por exemplo, o Rolfing chegou a gente a trabalhar Rolfing. Beatriz Padovan, que trazia a questão da fono, né? Por quê? Porque nós sabíamos que a técnica bioenergética, ela desbloqueava, mas ela não construía tubo, por exemplo, interno. A técnica, e isso às vezes fazia com que se machucasse, né? Quando se tinha alta carga, machucasse, por exemplo, o trato digestivo. Tinham expressões que exigiam, ou que não adiantava, não bastava dizer abre o peito, né? Precisava construir musculatura. Então, estas técnicas, Rolfing, RPG, depois, mais tarde, Pilates, a gente fazia, experimentava tudo e eu sempre achei que esse trabalho específico precisaria ser feito por pessoas específicas, porque às vezes não tem corpo para toda essa expressão emocional, né? Então precisava construir este corpo. Sim. Então também tivemos todas essas vivências. Quando você fez a bioenergética, foi em que época, Luísa? Foi anos 90? 80, não, antes. Eu acho que eu entrei na Sobab, tentei ver com a Eulina, eu acho que entrei na Sobab em 84. Certo. Eu acho que eu entrei em 84 na Sobab.
E como eu já era supervisora, assim que eu me certifiquei, eu já me tornei supervisora. E depois de alguns anos, tinha que fazer uma prova, uma apresentação, um paper, e o Rainer avaliava para a gente se tornar local trainer. Eu me tornei local trainer na Sobab ainda. Em 2001, quando teve esse congresso em Campos, que foi o primeiro congresso latino-americano, né, que a FLAB promoveu, eu era membro da comissão científica da FLAB e ocupei um lugar na mesa de encerramento avaliando o evento. E naquela época, eu me lembro que a fala foi a seguinte, olhando os papers que tinham se inscrito. A análise bioenergética já fazia conexão com 33 outras abordagens. Que nos mostravam, sim, buscas necessárias, mas que também falava de vários pontos nevrálgicos na teoria e na técnica, não é? E que eu, naquele momento, reconheci que se tinha criatividade, ousadia, a gente estava perdendo bordas, a gente estava precisando trabalhar essa tessitura, né? Para ver o que ficava como análise bioenergética. A gente teve também, Perisson, ainda no SEDES, vários momentos de análise institucional para trabalhar os grupos. Porque era tudo muito junto e misturado. Logo o cliente que já virava colega de trabalho e terapeuta que você ia, era tudo muito junto e misturado, amigos, muitas transferências cruzadas e momentos difíceis que encaramos, por exemplo, a perda dos amigos. Então nós buscamos, e foi muito importante isso, várias vezes análise institucional, com Moisés, Rodrigues Silva, que primeiro era da casa, depois quando ele já estava autônomo, uma psicanalista argentina, que eu não lembro o nome, o Emílio Rodrigues veio também e nos trabalhou, acho que Regina e Eliane o traziam, e nós tivemos a oportunidade de fazer um workshop, uma intervenção fantástica, fantástica. Então, em 2001 eu saí da Sobab. Questões institucionais que tem, pós esse congresso, eu saí da Sobab e fiquei homeless. Imagina, eu SEDES até aqui, né? O tempo todo, Sobab, os amigos, eu fiquei homeless. Foi terrível aquele período, né? Por um lado, eu voltei às minhas bases, eu voltei a buscar Denise, eu já estava numa análise junguiana, eu fui lamber as feridas, eu fui ver onde é que eu estava, qual era o meu percurso, eu aprendi Sunplay nessa época, eu fui estudar mitologia, eu passei. Foi muito gostoso também respirar ares novos. E aí a Eliane me chamou para o Instituto. Um ano e pouco depois, não demorou muito tempo, né? A Ercília é muito minha amiga, já era, estava lá. Eu tenho a impressão que a Ercília foi um cupidinho ali. Eu acho que a Ercília foi um cupido. Ai, que bom. E a Eliane me chamou e foi uma delícia. Foi uma delícia porque sabe qual foi o nosso acordo? Eu disse para ela, Eliane, eu preciso de um lugar para pertencer, não dá para ficar sozinha, eu adoro dar aula. Eu preciso de pares para trocar, consultório é muito isolado, eu quero. Mas, e ela dizia, eu também quero. Mas eu não rezo cartilha. Eu disse para ela, eu não consigo rezar cartilha. Eu preciso poder ter liberdade para fazer as tessituras que fizerem sentido. E ela disse, muito bem-vinda, é assim que eu gosto, é assim que eu faço. E tô lá, acho que desde 2003, por aí. Né? E sou local trainer, e participo das 3 bios, e isso aí. Aí. É muito interessante, porque dá para entender que, na verdade, essa sua herança e esse diálogo que você faz da bioenergética com, né, esse olhar junguiano que tem muito a ver com a forma de você, né, pensar, né? Você sempre traz um pouco esse olhar de trazer a gente para, né, para a metáfora, para a questão dos complexos, arquetípica também. E aí já vem desde a graduação com a influência de Peter Sandor, né, Denise Ramos, você já
você vai construindo isso na sua história e fazendo essas costuras, né, Luísa? E principalmente, sabe o que voltou a me aproximar, me fez voltar a me aproximar? O que em algum Uhum. momento na análise bioenergética eu senti que corpo virou sinal. Hum. Tira a Como mãe assim? tira o pai das costas. Abre, Hum. assim, Hum. olhava para o corpo e dizia: seu pai está aqui, sua mãe está ali. Corpo virou um sinal. E eu dizia: o Entendi. corpo simbólico, cadê o corpo simbólico? Cadê aquilo que Sim. é exclusivo, que cada um vai significar? Isto me estrangulava. Foi um momento que eu voltei a buscá-los. Eu lembro que este foi um ponto precioso. E um outro, que eu Uhum. também sempre me implicava um pouco, que era a rota das diretividades. Tem que Hum. abrir o peito, tem que chegar lá, Uhum. tem Uhum. que Uhum. ser extrovertido, tem que... Tinha alguns valores colocados, que eu me lembro do Byton dizendo, que eu falei: Ave Maria, alguém me entende, quando ele dizia assim: no país do carnaval, não ser extrovertido é vivido como uma tragédia muitas vezes. Então, Uhum. a diferença, o que é ser bloqueado e o que é ser um tipo introvertido, que não era só esquizoidia. Sim. Tinha uma patologização, sabe, de alguns aspectos. Então, eu sempre adorei trabalhar com sonhos, sempre fui uma sonhadora. Era um Uhum. material Uhum. importante. Quando isso era reduzido, este é o seu aspecto esquizoide, eu sentia um... não me sentia Um entendida. incômodo. Era um Uhum. incômodo porque não contemplava o que o Safra depois vem dizer, o meu idioma pessoal. Aham. Uhum. Né? Então, a questão da rota das diretividades, que sabemos, né, que Reich, quando cunhou o caráter genital e o caráter neurótico, ele deixou uma brecha teórica que se pegou muitas vezes, que foi na linha da direção correta da energia, né? Uhum. Equívocos, super equívocos, mas que muitos de nós sofreu, eu inclusive, muitas vezes. Então, esses eram meus pontos de atrito, sabe? Que me faziam Uhum. ter que buscar em Jung, depois em Winnicott, Uhum. outras linguagens para poder Para agregar. para justificar o que eu pensava, Sim. para Uhum. justificar, para dizer que podia ser diferente. Então, eu Uhum. sou Uhum. assim, né? Sou inquieta, né? Você sabe, sou inquieta. Sim. Cutuco. E é interessante, Luísa, porque uma marca, inclusive, que você deixa nos seus textos, você vai fazendo essa reflexão sobre essa trajetória da bioenergética, sobre a trajetória da psicoterapia corporal, você reflete também sobre. E aí dá para entender também, ouvindo a sua história, né, como você reflete o lugar, que eu acho que isso é uma questão muito interessante dentro da nossa abordagem, que é o lugar do supervisor, porque, assim, eu vejo muito pouca discussão sobre essa questão da supervisão, inclusive em outras abordagens, né? É como se você ser supervisor basta você ter experiência para isso, quando, na verdade, você traz toda uma reflexão em cima desse lugar, dos atravessamentos que acontecem nesse lugar. Então, você traz uma marca, né, no seu trabalho e nos textos que você escreve, muito de pensar, né, sobre essas questões que são tão importantes dentro do processo da nossa abordagem. É Né? verdade, Pérez. Eu acho que é isso. São os pontos de nó que eu vou me imbricando, né? Como essa questão, esse tripé, né? Conhecimento, análise, supervisão, o pouco cuidado com as transferências que se colocam, aquilo que todos vivemos, os melês institucionais, né? Porque fica tudo muito junto e misturado. Então, eu Uhum. sempre olhei para estes aspectos numa dimensão de procurar entender e também de procurar cuidar, sabe? Porque eu acho que temos uma responsabilidade imensa, né?
além do lugar de terapeutas, mas como formadores, de cuidado que senão vira uma grande peste emocional, não é? Ou uma produção narcísica, o meu aluno, não é assim, né? O meu supervisionando, o meu cliente, né? Então eu me sinto muitas vezes um pouco como aquele garoto do conto do rei, sabe? Do rei Canu, como se eu fosse uma garota que mostra que tira a ilusão, assim, diz, ó, gente, não é nada disso, sabe? Assim, vamos olhar de um outro jeito, né? E é assim, mas é assim que vou, sabe? Acho que é assim que eu contribuo de alguma forma como trainer também, né? Questiono, questiono, mas participo e isso aí. Por isso que os meus textos têm esse tom, você tem razão. Eu tento entender como é que chegamos a determinado lugar. Isso. E pensando nisso, como é que você vê a psicoterapia corporal, a bioenergética atualmente? Como é que você pensa assim sobre esse panorama, pensando, né, olhando um pouco para essa história, como era a bioenergética nesse começo, tantas coisas que você viveu, diferentes estilos, e como é que você fica, como é que você observa, como é que você sente que está a terapia corporal, ou mais especificamente a bioenergética nesse momento? Olha, eu acho que a gente está na era dos diálogos, né? Assim, as 3000 já nos fala, já inaugurou a era dos diálogos, né? Nós tivemos, enfim, várias escolas que foram acontecendo ao longo destes anos todos, cada uma mais fechada na sua igrejinha. Eu acho que perdemos muito da potência neste movimento que se espraiou, né? E eu acredito muito na era dos diálogos, porque a gente precisa ver hoje o que vale, né? O mundo mudou muito, né? A nossa técnica mudou muito, você sabe que tem textos, eu estou sempre falando disso, né? Acompanhando a mudança da técnica bioenergética, sem excluir o clássico, que é fundamental, é muito importante, mas a mudança a partir dos novos corpos, dos novos tempos. Não é? Então, eu acho que a gente adquire potência como comunidade psicocorporal e bioenergética se a gente se mantiver atualizado com base naquilo que é o nosso chão, grounding e contato, né? Porque isso vai nos fazer observar o que está acontecendo no mundo, nos indivíduos, como agora, não é? Quer dizer, quantas novidades vamos ter pela frente, né? Quantas já estamos. Eu fico imaginando, gente, quando terminar esse isolamento, sei lá se vai terminar, mas como vai ser? Como os nossos corpos vão estar? Como a gente vai se encontrar? Né? Essa intimidade, essa alegria, esse jeito tão... Como vai ser? Então, eu acho que as terapias corporais, inclusive neste momento online, e a análise bioenergética, nós estamos no nosso chão. Nós estamos no nosso chão, acho que é um período de novo, de muita flexibilidade e, posterior a isso, muita reflexão para ver que novos rumos vamos tomar. Né? Mas eu penso que num mundo onde o que tem se perdido é a humanidade, uma terapia que trabalha com contato e com corpo cumpre uma função muito importante. Não é? E penso que mais do que técnica X, Y ou Z, a nossa grande tarefa é nos ofertar como presenças para recuperar os fundamentos do humano. Antes da pandemia já era assim, pós-pandemia mais ainda. É empatia, reciprocidade, é trabalho com a ressonância. E então, bioenergética está plena nisso, eu acho. Mas vai ter que criar muito mais. Né? Eu acho que a gente vai ter convites, inclusive pela pandemia, de fazer mais trabalhos voltados para grupos, intervenções sociais. Eu acho que é um chamamento muito forte, não é? Que as escutas online já estão
ativando, os institutos já têm suas clínicas sociais, mas eu tenho a impressão que vai derivar muito mais projetos por aí. Uhum. Então, acho que vamos neste sentido. Abertura, diálogo, fechamento. Nossa base é um movimento. Então, tudo que for fechado não vai caber. Já não cabe faz tempo, vai caber menos ainda. Não é? Uhum. Vai caber menos ainda. Uhum. E como é que tem sido sua experiência com atendimentos online? O que é que tem acontecido com você? O que é que você tem experimentado? Olha, não é só uma mudança do pessoal para, né, a telinha, é um deslocamento muito grande. E a questão enfim, do corpo, dos recursos, das técnicas, isso eu acho que a gente tem uma flexibilidade, um pupurri de técnicas, que isso eu não estou vendo menor dificuldade, né? A gente vai construindo, vai descobrindo juntos. Mas nós temos eu acho que essa questão de trabalharmos muito com o contato, né? O fato de já trabalharmos frente a frente, eu acho que nós temos recursos que estão nos potencializando a fazer esse trânsito para o online. E estão aparecendo muitos novos elementos, né? Isso que falo, que a gente se vê, é o espelho. A cada semana tenho percebido, evidentemente, angústias que vão tomando nuances diferentes, né? E isso tem sido muito interessante. Os sonhos, né? Os sonhos, a produção onírica, né? Que tem trazido muito movimento, já que os corpos estão imobilizados, penso eu, tem trazido muito passado, né? Muitas histórias, já que o nosso futuro não sabemos, né? Eu acho que tem vários outros elementos que estou observando. Estou observando. E essa novidade que é a gente entrar nos espaços das casas concretas, né? Dos nossos clientes e eles nas nossas. Quantas novidades aparecem. Nas transferências também. Então, eu acho muito mais cansativo trabalhar online. Isso tem me feito, né? Mexer na agenda. Mas é a possibilidade que temos e vamos lá. Né? Eu acho que também está abrindo outros canais para a gente continuar a refletir. Um dia a gente vai contar essa história, né, de 2020 na análise bioenergética. Talvez um paper, talvez um artigo. Né? O ano de 2020 na análise bioenergética. Né? Porque eu me lembro que em 2018 você fez justamente uma fala da questão, né, da influência, porque parece que a gente estava anunciando, né, nas 3 bios, a questão do homem tecnológico, né? E aí você elaborou um texto lindíssimo sobre o assunto, que foi a sua fala, né, naquela época. Nunca que a gente ia imaginar, né, que aquilo dali ia se tornar realidade tão rápido, né, tão Luísa? perto, né? Começando a dizer, olha, o que significa o WhatsApp, o que mudou no contato, no campo da ressonância, essa pressa no responder, a gente não sintoniza, a gente responde de um outro lugar. Não é assim, o uso do celular o tempo todo, esse concreto, já não era o universo onírico. Já estávamos, né, discutindo, e é isso mesmo, naquele momento eu já refleti. Falei, como já mudou o nosso setting terapêutico, né? Com a entrada já do WhatsApp, dos celulares, só isso já falava, mas das sessões online. Oi? Oi, tô aqui. Tá. Das sessões online. E então, já tinha, assim, já estávamos anunciando uma mudança, né, Perisson? E vamos continuar nela, não é? Vamos continuar nela. Né? O mundo nos convoca e acho que trabalhar a potência dos corpos é isso. A gente tem que ser inventivo sempre, né? Sempre. E aí, pensando nisso, como é que você, né, percebe ou pensa, né? A gente já está no caminho aí do próximo tema, né? Como é que você pensa a psicoterapia corporal, a bioenergética aí nesse futuro, né? Que se mostra, né? Você trouxe assim que a gente pode ter
o chamado para a questão dos grupos, né? Mas você acha que vai haver modificações muito significativas na nossa prática, na nossa clínica? Como é que você pensa, né? Eu Trazendo acredito que... que, eu acredito que Uhum. sim. Você sabe que eu gosto de mitologia, já disse, né? E me lembro de uma Sim. fala importante que é assim: quando a gente vai ao mundo dos ínferos, ou não volta, ou volta transformado. A gente está vivendo um inferno. Então, Uhum. vamos nos transformar. Eu não sei para onde. Não sei. Uhum. Não sei. Uhum. Não sei. Eu acho que é um tempo. Primeiro, a gente está no meio dessa experiência, não dá tempo de elaborar, né, Peterson? Mas acredito que vamos sofrer mudanças bem significativas, onde todo esse repertório que a gente tem vai continuar na nossa cestinha de recursos, né? Sim. Mas sempre naquele sentido que eu costumo dizer, reproduzindo uma analista institucional, que a nossa caixinha de ferramentas sempre sirva ao outro, entendeu? Como clínicos, não é? Quer dizer, que a gente continue antenado e em contato com os nossos sofrimentos e dores, né? Esse tamanho de angústia. Eu não sei por onde vamos. Não sei, não. É difícil olhar para frente agora, viu? Não tá? É, verdade. Muito Verdade. difícil olhar para frente, muito difícil. Né? Eu acho que a gente está precisando, tá todo mundo junto, construir uma rede firme de afetos para fazer essa grande travessia, que não sabemos até onde vai, né? E aí vamos continuar nos reinventando como é a vida, né? Não é assim? Uhum. Quando você fala isso, eu vou respirando junto. Uhum. Uhum. Porque quando a gente, né, penso que a gente tem que estar sempre muito voltado para o presente e o futuro é uma incógnita, é uma dúvida, né? E aí você traz a metáfora, né, do ínfero, quer dizer, de como a gente está mergulhando nessa angústia profunda para poder criar algo novo a partir daí, né? É algo muito que nos leva para um lugar de muita reflexão e, claro, não deixa de ser um lugar de angústia, né, Luísa? Mas Muito. é um lugar que a gente precisa estar muito com a gente. Isso mesmo, né? O aqui e agora. Neste momento é o aqui e agora. Todos estamos tendo que nos voltar para o nosso ground, para as realidades básicas da vida. Não é? Assim, se Uhum. sustentar neste caminhar. Né? E aí a gente, se a gente estiver firme, sustentando alguma vitalidade, tenho certeza que novos passos vão acontecer, mas não preciso me não precisamos antever, é isso que eu penso, sabe? Eu acho que a experiência vai nos, ao longo do tempo, vai nos ajudar a significar o que estamos vivendo. Mas acho sim que Perfeito. vai ter transformações, acho sim. A live vai terminar, a gente vai voltar só para... Voltamos. A gente, na verdade, já estava fechando, né, Luísa? Isso. Né? Então, é isso, né? Eu queria também saber de você, né? Se você, para a gente fechar, né? Se como é que o que fica mais marcante de termos de memórias no seu corpo, na sua trajetória, de todo esse percurso? O que você acha que você gostaria de trazer um pouquinho mais de alguma lembrança significativa, ou pessoas significativas que você ainda não tenha abordado? Olha, se eu me Certo? puser a voltar, eu vou lembrar de vários momentos importantes, mas eu acho que os grandes significativos Uhum. estão aí, estão aí, estão aí, né? Ótimo. E os tenho presentes, acho que em diferentes momentos da minha, né, no Uhum. meu caminho
me ajudaram a recuperar a vitalidade, né? Aquela garota que viveu um retraimento imenso e que, ainda que confiou na barriga, consegue estar aqui, não é? Com você, Aham. consegue falar nos congressos, não é? Sim, sim. Então, eu acho que talvez esse seja o principal testemunho, viu? A gente olha, acho que a principal memória é que aquilo que às vezes a gente precisou deixar guardado dentro da gente, recolhido por um tempo, a gente pode voltar a pôr na vida quando a gente tem encontros significativos, né? E a experiência de encantamento, aquele que eu tive com meu professor de piano, com o Sandor, em especial naquele início, que eu acho que foi a minha entrada, ajudou a acessar aspectos do meu self que tinham ficado muito encolhidos. Não é? A gente Sim. sabe que a experiência do encantamento propicia isto. Não é? A gente não faz o encantamento, ele acontece, mas são pessoas que de alguma forma, como diz o Safra, são aparentadas a gente e nos ajudam a nos pôr em movimento. Né? Então, eu tenho até preocupação neste momento, eu fico pensando essas crianças com todo esse trabalho online, né? Os pais atrapalhados, e eu às vezes fico angustiada, eu digo, puxa vida, será que elas vão perder o encantamento pelo aprender? Né? Como será que isso vai se repercutir, entre tantas outras coisas, mas especificamente no ensino, né? Se fica-se muito tarefeiro. Né? Sim. Então, aonde tem prazer, leveza, curiosidade, o caminho vai se fazendo. Eu acho que eu gosto de aprender assim, por isso tem esse lado livre, sabe? E vou para cá, e vou para lá. Conforme o desejo vai se colocando e a clínica vai me assinalando. E por isso que quando fui para o instituto, eu disse para a Eliane, não vou rezar cartilha, porque não cabe para mim, né? Eu acho que por aí, por aí. Talvez essa seja a marca mais importante. Então, eu acho que a gente pode ir fechando. Sim, diga, pode falar. Não, eu queria partilhar uma coisa para fechar mesmo. Fala, como é que você queria fechar? Não, é isso. Se você tem alguma última mensagem que você gostaria de falar para as pessoas que estão assistindo. Tenho sim. Semana passada, né, nessa montanha-russa que a gente está vivendo, eu acordei um dia muito angustiada, muito cedo. E fui respirar, ver o nascer do sol, estava lindo. E fui literalmente visitada por uma frase do Reich. Fui visitada porque eu não me lembro de ter voltado a este livro, acho que pelo menos há 20 anos. Mas eu vi a frase no Escuta Zé, a última frase. Falei, eu não estou acreditando nisso. Aí, durante o dia, fui pesquisar. E olha o que eu achei, que eu quero deixar para vocês. O Reich diz assim, aí eu vou falar nas minhas palavras. Ainda bem que senti o fluxo da vida pulsar no meu corpo. Isto me permitiu ouvir a voz do meu íntimo. Ouçam a voz do coração. E não deixem que a vida os torne duros e amargos. E assim, ele fala, quando ao entardecer, ouço no pulsar da natureza a melodia do futuro, eu digo, humanidade inteira, eu te abraço. E meu filho, sentado no meu colo, fala, pai, o sol desapareceu. E foi essa frase que eu lembrei. O que aconteceu? Será que ele vai voltar? E o Reich diz, sim, filho. Com certeza amanhã ele estará aí para nos aquecer. É isto. Pessoal, aqui muitas mensagens de carinho para você, de gratidão, inclusive por essa última fala que você trouxe, né? Muitas pessoas dizendo para você do afeto, né? De como você contribuiu para a formação delas. Tanta gente passou por você, né, Luísa? Sim, 42 anos, né?
42 anos Uau! 42 anos de trabalho, não é? ensino, né, Luísa? De ensino, praticamente. É, 40 de ensino, porque, sei lá, isso. 35 de ensino, né? É. Bastante. Tanta gente passou por você, você contribuiu na história de tantas pessoas dentro da nossa comunidade. Então, eu quero aproveitar esse momento para, né, e eu, né, sou uma dessas pessoas, então, assim, falar com você me emociona, porque você, eu já disse para você como você é uma referência para mim, do amor que eu tenho por você, né, até me emociona, tenho um amor por você muito grande, muito verdadeiro. Eu sou muito grato por todos os momentos que eu vivi com você, certo? Hum. E, e até me faltam um pouco as palavras, assim. Eu quero muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado por essa história linda de você poder compartilhar com a gente, tá? Você faz parte da história de muitas pessoas, faz parte da minha história, e você é uma referência para mim de ética, de sensibilidade, de sabedoria, de contato. Você é uma pessoa muito importante para todos nós, viu? Oh, Muito Pérez, obrigado. você é muito generoso, muito amoroso. Eu te agradeço do fundo do coração. Estou muito tocada com o que você me diz. E, enfim, você sabe o quanto te admiro, quanto reconheço o teu caminho, sei o quanto você vai continuar aí levando muitas coisas para frente. E te agradeço por ter estado aqui, viu, de coração. E a quem acompanhou a gente, né, nessa live. Foi muito bom. Foi muito bom poder Uhum, ouvir essa história. Muito bom. uhum. Então, eu Tá. desejo para você um beijo Beijo para você e para todos que acompanharam. Obrigada. e um bom final de semana, querida. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Então foi isso, gente. Tô tentando dar conta da emoção aqui. Então, muito obrigado por todo mundo, por ter acompanhado mais uma live aqui do nosso projeto. Semana que vem nós temos mais duas convidadas muito especiais. Nós vamos entrevistar na quarta-feira Eunice Rodrigues, de Salvador, que é uma pessoa muito importante na construção aqui da biossíntese no Brasil, né? E nós vamos entrevistar na sexta-feira Brasil da Rocha, que vai falar sobre o trabalho pioneiro dela na construção da psicoterapia corporal com crianças e adolescentes. Então, nós teremos mais dois momentos muito especiais na semana que vem desse projeto. Segunda-feira, à noite, eu vou estar também fazendo uma live em que eu serei entrevistado, falando com o pessoal do Instituto Adolescer sobre a questão da adolescência no contexto de quarentena, no contexto, né, de isolamento social. Então, sintam-se convidados, sintam-se convidadas. Eu vou divulgar aqui no meu Instagram também essa live em que eu serei entrevistado na segunda-feira. E aí, quarta-feira, eu estarei de novo no lugar de entrevistador, conversando com Eunice Rodrigues e sexta-feira com Brasil da Rocha, tá bom? E aí, nós temos muitos convidados já agendados para esse mês de maio e agendadas também. Então, eu reforço aqui o convite para todo mundo continuar acompanhando a gente. Muito obrigado pela audiência. Essa live vai estar disponível 24 horas aqui no Instagram e amanhã estará disponível na minha página do YouTube, cujo link também está na bio aqui, né, do meu perfil do Instagram, tá bom? Um abraço para todo mundo, bom final de semana, se cuidem e até mais. Tchau, tchau. Voltamos. A gente, na verdade, já estava fechando, né, Luísa? Isso. Né? Então, é isso, né? Eu queria também saber de você, né? Se você, para a gente fechar, né? Como é que, o que fica mais marcante de termos de memórias
no seu corpo, na sua trajetória, de todo esse percurso? O que é que você acha que você gostaria de trazer um pouquinho mais de alguma lembrança significativa, ou pessoas significativas que você ainda não tenha abordado? Olha, se eu me Certo? puser a voltar, eu vou lembrar de vários momentos importantes, mas eu acho que os grandes significativos Uhum. estão aí, estão aí, estão aí, né? Ótimo. E os tenho presentes, acho que em diferentes momentos da minha, né, no Uhum. meu caminho, me ajudaram a recuperar a vitalidade, né? Aquela garota que viveu um retraimento imenso e que, ainda que com frio na barriga, consegue estar aqui, não é? Com você, Aham. consegue falar nos congressos, não é? Sim, sim. Então, eu acho que talvez esse seja o principal testemunho, viu? A gente olha, acho que a principal memória é que aquilo que às vezes a gente precisou deixar guardado dentro da gente, recolhido por um tempo, a gente pode voltar a pôr na vida quando a gente tem encontros significativos, né? E a Uhum. experiência de encantamento, aquele que eu tive com meu professor de piano, com o Sandor, em especial naquele início, que eu acho que foi a minha entrada, ajudou a acessar aspectos do meu self que tinham ficado muito encolhidos. Não é? A gente Sim. sabe que a experiência do encantamento propicia isto. Não é? A gente Uhum. não faz o encantamento, ele acontece, mas são pessoas que de alguma forma, como diz o Safra, são aparentadas a gente e nos ajudam a nos pôr em movimento. Né? Então, Sim. eu tenho até preocupação neste momento, eu fico pensando essas crianças com todo esse trabalho online, né? Uhum. Os pais Uhum. atrapalhados, e eu às vezes fico angustiada, eu digo, puxa vida, será que elas vão perder o encantamento pelo aprender? Né? Como será que isso vai se repercutir, entre tantas outras coisas, mas especificamente no ensino, né? Se Uhum. fica-se muito tarefeiro, né? Sim. Então, aonde tem prazer, leveza, curiosidade, o caminho vai se fazendo. Eu acho que eu gosto de aprender assim, por isso tem esse lado livre, sabe? E vou para cá, e vou para lá. Conforme o desejo vai se colocando e a clínica vai me assinalando. E por isso que quando fui para o instituto, eu disse para a Eliane, não vou rezar cartilha, porque Uhum. não cabe para mim, né? Eu acho que Sim. por aí, por aí. Talvez Sim. essa seja a Sim. marca mais importante. Então, eu acho que a gente Deixa... pode ir fechando. Sim, diga. Pode falar. Não, eu queria partilhar uma coisa para fechar mesmo. Fala, como é que você queria Sim. fechar? Não, é isso. Se você tem alguma última Eu mensagem que você gostaria de falar tenho, para as pessoas porque que estão assistindo. tenho sim, tenho sim. Semana passada, né, nessa montanha-russa que a gente está vivendo, eu acordei um dia muito angustiada, muito cedo. E fui respirar, ver o nascer do sol, estava lindo. E fui literalmente visitada por uma frase do Reich. Fui visitada porque eu não me lembro de ter voltado a este livro, acho que pelo menos há 20 anos. Mas eu vi a frase no Escuta Zé, a última frase. Falei, eu não estou acreditando nisso. Aí, durante o dia, fui pesquisar. E olha o que eu achei, que eu quero deixar para vocês. O Reich diz assim, aí eu vou falar nas minhas palavras. Ainda bem que senti o fluxo da vida pulsar no meu corpo. Isto me permitiu ouvir a voz do meu íntimo. Ouçam a voz do coração. E não deixem que a vida os torne duros e amargos. E assim, ele fala, quando ao entardecer, ouço no pulsar da natureza a melodia do futuro, eu digo, humanidade inteira, eu te abraço. E meu filho, sentado no meu colo, fala, pai, o
o sol desapareceu. E foi essa frase que eu lembrei. O que aconteceu? Será que ele vai voltar? E o Reich diz, sim, filho. Com certeza amanhã ele estará aí para nos aquecer. É isto. Pessoal, aqui, muitas mensagens de carinho para você, de gratidão, inclusive por essa última fala que você trouxe, né? Muitas pessoas dizendo para você do afeto, né? De como você contribuiu para a formação delas. Tanta gente passou por você, né, Luísa? É. Sim, Tanta 42 gente. anos, né? 42 Uau! anos. É de 42 anos de trabalho, não é? ensino, né, Luísa? É de ensino, praticamente. É. 40 de ensino, porque, sei lá, Isso. 35 de ensino, né? Bastante. Tanta gente passou por você, você contribuiu na história de tantas pessoas dentro da nossa comunidade. Então eu quero aproveitar esse momento para, né, e eu, né, sou uma dessas pessoas, então assim, falar com você me emociona, porque você, eu já disse para você como você é uma referência para mim, do amor que eu tenho por você, né, até me emociona, tenho um amor por você muito grande, muito verdadeiro. Eu sou muito grato por todos os momentos que eu vivi com você, certo? E, e até me faltam um pouco as palavras, assim. Eu quero muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado por essa história linda de você poder compartilhar com a gente, tá? Você faz parte da história de muitas pessoas, faz parte da minha história, e você é uma referência para mim de ética, de sensibilidade, de sabedoria, de contato. Você é uma pessoa muito importante para todos nós, viu? Oh, Muito Pérez, obrigado. você é muito generoso, muito amoroso. Eu te agradeço do fundo do coração. Estou muito tocada com o que você me diz. E, enfim, você sabe o quanto te admiro, quanto reconheço o teu caminho, sei o quanto você vai continuar aí levando muitas coisas para frente. E te agradeço por ter estado aqui, eu, de coração. E a quem acompanhou a gente, né, nessa live. Foi muito bom. Foi muito bom poder ouvir essa história. Muito bom. Então eu Tá. desejo para você um beijo. Beijo para você e para todos que acompanharam. Obrigada. E um bom final de semana, querida. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Então foi isso, gente. Tô tentando dar conta da emoção aqui. Então, muito obrigado por todo mundo, por ter acompanhado mais uma live aqui do nosso projeto. Semana que vem nós temos mais duas convidadas muito especiais. Nós vamos entrevistar na quarta-feira Eunice Rodrigues, de Salvador, que é uma pessoa muito importante na construção aqui da biossíntese no Brasil, né? E nós vamos entrevistar na sexta-feira Brasil da Rocha, que vai falar sobre o trabalho pioneiro dela na construção da psicoterapia corporal com crianças e adolescentes. Então nós teremos mais dois momentos muito especiais na semana que vem desse projeto. Segunda-feira, à noite, eu vou estar também fazendo uma live em que eu serei entrevistado, falando com o pessoal do Instituto Adolescer sobre a questão da adolescência no contexto de quarentena, no contexto, né, de isolamento social. Então, sintam-se convidados, sintam-se convidadas. Eu vou divulgar aqui no meu Instagram também essa live em que eu serei entrevistado na segunda-feira. E aí, quarta-feira, eu estarei de novo no lugar de entrevistador, conversando com Eunice Rodrigues, e sexta-feira com Brasil da Rocha, tá bom? E aí nós temos muitos convidados já agendados para esse mês de maio e agendadas também, então eu reforço aqui o convite para todo mundo continuar acompanhando a gente. Muito obrigado pela audiência. Essa live vai estar disponível 24 horas aqui no Instagram e amanhã estará disponível na minha página do YouTube,
cujo link também está na bio aqui, né, do meu perfil do Instagram, tá bom? Um abraço para todo mundo, bom final de semana, se cuidem e até mais. Tchau, tchau.